queridos amigos do André Luiz. É sempre com muita alegria que aqui estamos, retornando para algumas reflexões. Refletiremos sobre o Livro dos Espíritos, sua segunda parte, que fala do mundo dos espíritos, e chegamos ao capítulo 9, que trata da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E nos coube o estudo no subitem, afeição que os espíritos votam a certas pessoas. Afeição. Todos nós sentimos afeição, trazemos em nós esse sentimento. É um sentimento que nós vamos construindo em contato uns com os outros. O que nós entendemos por afeição? Para haver afeição, é preciso que haja simpatia. Dois espíritos, dois amigos, dois familiares sentem afeição um pelo outro. Como se dá essa construção? Aí, quando nós vamos, Emmanuel nos fala disso no Consolador. O Chico colocou para Emmanuel alguns temas de estudo. E Emmanuel respondeu a ele de acordo com a doutrina espírita. E o Chico, então, perguntou na questão 322, repetimos, de O Consolador. Há uma gradação do amor no seio das manifestações da natureza visível e invisível? Quer dizer, como é que é esse amor? Existe uma graduação no amor entre o mundo visível e o mundo invisível? E Emmanuel responde: sem dúvida, essa gradação existiu em todos os tempos. Como gradativa, é a posição de todos os seres na escala infinita do progresso. Quando Leon Denis nos fala de amor, ele nos diz que o amor, nós construímos essa ligação uns com os outros desde o reino mineral. Que somos? Somos espíritos criados simples e ignorantes. E como está também no Livro dos Espíritos 540, do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia no universo e todos chegaremos ao estado de espírito puro. Então, Leon Denis diz que esse amor começa na atração dos átomos que compõem, que vão compor a molécula, que vão compor, depois toda a criação. Então, ali, na lei de atração dos átomos, já é esse exercício do amor. Então, Emmanuel diz isso. O amor é a lei própria da vida. Aquilo que Jesus resumiu, que toda a lei estava no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E sob o seu domínio sagrado, todas as criaturas e todas as coisas se reúnem ao Criador dentro do plano grandioso da unidade universal. Então, esse amor é o amor de Deus que levou à criação, que o levou a criar. Desde as manifestações, continua Emmanuel no Consolador, mais humildes dos reinos inferiores da natureza, então aquilo que Leon Denis, depois afirma, anteriormente havia afirmado,
observamos a exteriorização do amor em sua feição divina. Vamos repetir. Desde as manifestações mais humildes dos reinos inferiores da natureza, observamos a exteriorização do amor em sua feição divina. Olhem que, quando nós pensamos, né, nessa lei de atração do universo, como, né, ali o início do nosso treinamento da lei do amor, nós vemos a beleza, né, e a sabedoria do Pai. Na poeira cósmica, síntese da vida, temos as atrações magnéticas profundas. Então, ele vai detalhar, esmiuçar esse amor ali, desde a poeira cósmica. Nos corpos simples, vemos as chamadas precipitações da química. Nos reinos mineral e vegetal, verificamos o problema das combinações indispensáveis. Nas expressões da vida animal, observamos o amor em tudo, em gradações infinitas da violência à ternura, nas manifestações do irracional. Nós observamos nos animais domésticos esses rudimentos, essa construção do afeto. No caminho dos homens, é ainda o amor, continua Emmanuel, que preside a todas as atividades da existência em família e em sociedade. Então, como Jesus deixou para nós. Era um amor, o amor resume tudo, é a lei. Reconhecida a sua luz divina em todos os ambientes, observaremos a união dos seres como um ponto sagrado de referência dessa lei única que dirige o universo. Então, esse amor que foi sendo estratificado, construído através da nossa própria evolução de espírito simples ao ponto em que nós estamos hoje. E, então, essa construção é longa. E como, quando nós nos conscientizamos como seres espirituais que somos e estamos aqui com aqueles que compartilham a vida conosco, seja através de laços consanguíneos, seja através da amizade. E é muito interessante que o Chico vai perguntar ao Emmanuel também, no mesmo Consolador, 174, sobre a amizade. O Chico pede a Emmanuel uma definição da amizade. E ele vai responder: na gradação dos sentimentos humanos, a amizade sincera é bem um oásis de repouso para o caminheiro da vida, na sua jornada de aperfeiçoamento. Esses espíritos são poetas, não são? São poetas. Uma delicadeza de alma que nos toca sempre. E, aliás, é o que nos atrai nessa nossa querida doutrina espírita. Então, na gradação dos sentimentos humanos, a amizade sincera é bem o oásis de repouso para o caminheiro da vida. O que é o oásis? O caminheiro do deserto, buscando água, buscando repouso, ele encontra um oásis ali no meio do deserto, oferecendo água, sombra, onde ele possa repousar. A amizade é isso.
quantas vezes em nossas dores, nossas aflições, são os amigos. Lembrei de uma passagem de Jesus, né? Quando ele diz aos discípulos: já não vos chamo servos, mas amigos. Então, amigos são aqueles que estão conosco em todos os momentos. Nas horas de alegria, sim, porque também precisamos compartilhar. Mas também nas nossas aflições. São eles que nos oferecem os ouvidos, os braços, os ombros, e muitas vezes palavras que nos ajudam a não cair ou a nos levantar. Então, continua aí. Nos trâmites da terra, quer dizer, nessas dificuldades, nesse trânsito na terra, a amizade leal, olha que importante isso. A amizade leal é a mais formosa modalidade do amor fraterno. A amizade leal é a mais formosa modalidade do amor fraterno, que santifica os impulsos do coração nas lutas mais dolorosas e inquietantes da existência. Todos nós já passamos por momentos assim. Quantas vezes, em nossas aflições, ou nas aflições dos nossos amigos, dos nossos familiares até, nós pegamos o telefone, ligamos para a pessoa, mandamos uma mensagem agora, né, por WhatsApp, e a pessoa, atendendo ao telefone, diz que estava precisando falar com você. Ou quando somos nós que precisamos. A pessoa diz, estava pensando em você, para ir te ligar. Já aconteceu comigo, e deve ter acontecido muitas vezes com vocês, de eu pegar o telefone, né, e a pessoa dizer, estava ligando para você. Ou, né, ou vice-versa. O que é isso? É uma sintonia que existe ali, como Emmanuel coloca aqui. A amizade leal é a mais formosa modalidade do amor fraterno. Então, o que nos faz, né, é uma conexão. É uma conexão que nós estabelecemos. Mas nós só podemos estabelecer essa conexão com os nossos semelhantes. Semelhante atrai semelhante. Então, vamos lá. Somos espíritos, estamos aqui para evoluir e evoluímos juntos. Junto com quem? Com os nossos familiares, nossos amigos, as pessoas que compartilham conosco essa caminhada. E eles estão ali para nos amparar. E nós estamos ali para ampará-los. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ou como eu vos amo. E então, santifica, diz o Emmanuel, essa amizade leal, que é o amor fraterno, ela santifica os impulsos do coração nas lutas mais dolorosas e inquietantes da existência. É esse oásis mesmo. Nós encontramos um amigo, nossa, às vezes, agora, com esse distanciamento social, não, que saudade dos abraços, né? E quando nós nos revemos, nós acabamos nos abraçando. Por quê? Né? Mas nós enviamos esse abraço. No outro dia, uma amiga dizia assim, ai, que saudade do abraço. Eu digo, olha, pensa agora, me visualiza,
vamos nos visualizar como se nós estivéssemos realmente nos abraçando. E nós sentimos o abraço, não sentimos? Sentimos o abraço. Né? Porque o abraço é o quê? É vibração. Então, será que os espíritos depois, né? Aí nós estamos falando dos espíritos desencarnados. Será que os espíritos votam, né, a certas pessoas, aquelas pessoas que eles amam, afeição? Continuam a afeição? Porque existem aqueles... Kardec, aliás, estuda isso, no Céu, Inferno e no Evangelho. Que diante da vida futura e diante da morte, nós temos alguns pensamentos filosóficos. Após a vida, após a morte, o nada. Esse é o materialista. Ele acredita que após a morte, tudo acaba. Né? Com a morte, tudo acaba. Tudo acaba. O que nós construímos, o conhecimento, as amizades, os amores, né? As ligações que fizemos, tudo isso acabou. Fica ali no túmulo. O que é muito motivo de desesperança e que Kardec estuda também, o desgosto da vida. Porque para que o esforço? Se depois, quando morrermos, não ficará nada. Aí tem a outra ideia, né? De que nós saímos do todo e voltamos para o todo, que é a ideia panteísta. Nos perdemos também. E Kardec faz algumas reflexões muito interessantes. Nós não poderíamos... A parte é imperfeita. O todo, que seria esse Deus, é perfeito. Como é que o perfeito, o todo perfeito, pode ser composto, né, de partes imperfeitas? E voltando para o todo, saindo do todo e voltando para o todo, perderia também todas as conquistas, porque se perderia nesse todo. As consequências, diz Kardec, estudando a ideia panteísta, são as mesmas das ideias materialistas. E aí nós temos uma terceira visão após a morte. Aqui Deus existe, que a vida, né, que a alma vai sobreviver. E aí nós temos aquela ideia, né, de céu e inferno eternos, para sempre. Então, quem entrar no inferno não sai. E se um amigo seu, né, um amigo nosso, vai para o inferno e outro vai para o céu, uma mãe e um filho, um vai para o céu, o outro vai para o inferno, como é que eles se encontram? Nunca mais se encontrarão. Então, também, diz Kardec, foi uma ideia que levou à descrença e à incredulidade. Porque separa os que se amam. Daí temos a doutrina espírita. É a quarta visão, né, de encarar essa vida de que falava Jesus, a vida em abundância. E aí vem a doutrina espírita e nos diz que a vida continua, que a morte é só, né, uma passagem, que o espírito é imortal, ele viverá para sempre,
e nós nos reencontraremos com aqueles a quem amamos. E no Livro dos Espíritos, existe uma pergunta que Kardec faz a eles, se os espíritos, né, nos esquecem. E eles dizem, só esquecem aqueles que os seus que ficaram na Terra e os esqueceu. E aí nós vamos lembrar, né? Emmanuel diz ainda, né? Quem sabe ser amigo verdadeiro é sempre o emissário da ventura e da paz, alistando-se nas fileiras dos discípulos de Jesus. Olha que lindo isso. Então, o amigo verdadeiro é um discípulo de Jesus, porque ele vai estar ali em todo momento que nós precisarmos, pela iluminação natural do Espírito que, conquistando as mais vastas simpatias entre os encarnados e as entidades do invisível, sabe irradiar por toda parte as vibrações dos sentimentos purificadores, que é o que nós precisamos fazer. O Chico dizia que nós renascemos para aprender a conviver, a amar, a viver com o outro. E viver com o outro é amar. É conquistar a sua afeição e dar a afeição a ele. Dar o melhor de nós. Então, ter amizade, diz Emmanuel, é ter coração que ama e esclarece. Então, Emmanuel nos deixa claro que a amizade é amor, que compreende e perdoa nas horas mais amargas da vida. Jesus é o nosso divino amigo, é o divino amigo da humanidade. Saibamos compreender a sua afeição sublime e transformemos o nosso ambiente afetivo num oceano de paz e consolação eternas. Então, o nosso estudo, que fala da afeição que os espíritos votam a certas pessoas, ele vai tratar exatamente dessa afeição que continua. A afeição que construímos na nossa história como espírito, a afeição que vamos construindo e solidificando na nossa encarnação, nós também, ela vai sobreviver. Ela vai existir para sempre. Os laços de amor são eternos. Os laços de amizade sincera, desse amor fraterno de que nos lembrou Emmanuel, esses laços são eternos. Então, quando Kardec, então, pergunta se existe essa afeição. Os espíritos depois votam afeição a nós. E os espíritos respondem que sim, pela afinidade. Afinidade de pensamentos, de ideias, de sentimentos. E, então, eles dizem, os bons espíritos se afeiçoam aos homens de bem. Os espíritos inferiores se afeiçoam aos homens viciosos. Então, além aquelas afeições que nós fomos construindo pelas nossas ações, pelos nossos sentimentos, nós vamos também atrair outros espíritos que vão simpatizar conosco, dependendo do nosso pensamento. Se estamos na busca
nessa construção de nós mesmos, para nos tornarmos homens de bem, seguindo o Mestre Jesus, nós vamos atrair bons espíritos. Se nós, né, se fizermos o contrário, são os espíritos inferiores que vão se ligar àqueles que têm maus pensamentos, más atitudes, que se afastam de Deus. Então, lembramos de André Luiz, no Nosso Lar, quando ele fala do amor como alimento das almas. É a mãe de Lísias, o enfermeiro que acompanha André Luiz no início, é ela que, Dona Laura, que fala, que conversa com André Luiz e explica. André Luiz está observando como é que as coisas estão funcionando, como é que funcionam, esse intercâmbio, essa ligação do mundo invisível com o mundo visível, dos desencarnados com os encarnados. E então Dona Laura vai conversar com ele sobre o amor, a importância do amor. E a importância do amor como alimento das almas. E nós às vezes, pensamos assim, é só lá no plano espiritual. Não, aqui. O amor não nos alimenta. O amor não nos alimenta. Nós precisamos do amor. O que nos alimentou nesse distanciamento que nós tivemos de fazer, né, dos nossos familiares que não moravam na nossa casa, dos amigos? O que foi que nos alimentou? Foi o sentimento do amor. Através de telefonema, através das mensagens do WhatsApp, que não parou, não é? Através das videochamadas. Nós hoje temos, felizmente, né, os vídeos. Então, nós conseguimos, nos nossos celulares, falar com os nossos queridos, nossos amigos, às vezes distantes, familiares também, às vezes distantes, mas nós nos alimentamos de quê? De amor. De amor. Então, Dona Laura, final dos anos 30, o André Luiz passa isso para o Chico, através da mediunidade do Chico, pela psicografia. Olha só, revelando que o amor é o alimento das almas. E Dona Laura vai dizer ao André Luiz um ponto muito interessante, né? A alma se nutre de amor. A alma se nutre de amor. O maior sustentáculo das criaturas é o amor. Todos nós conhecemos o relato da observação de crianças no pós-guerra, que ficaram órfãs e que foram matriculadas todas, né, internadas, ficaram em orfanatos. E em alguns orfanatos havia muito amor, né? As crianças eram acolhidas, abraçadas, era muito amor ali que elas recebiam. Em outros locais, todas as suas necessidades materiais e físicas foram atendidas. Alimento, vestido, não sentiram frio, não sentiram fome, estavam agasalhadas, abrigadas, eram cuidadas, né? Receberam educação, tudo, mas faltava o calor humano, faltava a coisa do afeto. E aí, os observadores, estudiosos de comportamento, o que observaram? Que as crianças que recebiam muito amor, eram abraçadas,
elas se desenvolviam com mais rapidez, né? E tinham sucesso fisicamente e emocionalmente. E aquelas crianças, né, que eram tratadas tecnicamente, digamos assim, né, corretamente, mas faltava a elas o calor do amor, elas definhavam. E há relatos desses observadores que isso as levou, muitas vezes, à morte, pela ausência do afeto. Então, o amor é o alimento das nossas almas. É ele que é o amor que nos dá alegria, que nos dá alegria de viver, nos entusiasma e nos impulsiona. E então, diz a dona Laura, né, que alimentarmos uns aos outros no campo da fraternidade e simpatia é a nossa missão. Então, quando nós estamos juntos com nossos amigos, com os nossos familiares, é nossa tarefa, nossa missão na Terra exatamente isso: amarmos-nos, nos alimentar de amor. E então, ela diz a André Luiz: o homem encarnado saberá mais tarde que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a confiança mútua, a luz da compreensão e o interesse fraternal são sólidos alimentos para a vida em si. Então, encarnados, nós precisamos do gesto afetuoso, da conversação amiga, da bondade recíproca, porque o amigo entende o outro. Embora, às vezes, ele tenha de fazer algumas advertências. Eu costumo dizer que meu amigo verdadeiro é aquele que, quando eu escorregar, ele vai me dizer: olha só, você errou ali, não faça mais. Ele vai me dizer de maneira delicada e amorosa, porque ele me ama. E ele precisa me alertar. É isso que os pais fazem. Os pais, os avós, os responsáveis fazem pelas novas gerações. À luz da compreensão, do interesse que eu tenho pelas pessoas, tudo isso faz parte desse alimento que eu preciso. Então, Dona Laura diz para André Luiz que esses pequenos, que nós chamamos de pequenos, mas na verdade são grandes gestos. Os pequenos gestos são importantíssimos, por quê? Porque eles são o amor que nos alimenta. Então, e ela diz, né? Essas pequenas ações, elas são patrimônios que nós trazemos em nós. Nós trazemos essa possibilidade. E aí o Lísias intervém dizendo: nem só de pão vive o homem. Então, nosso corpo precisa do pão, mas a nossa alma precisa de amor. E sem amor, nós definhamos. Nós definhamos. Então, nesse estudo de hoje, que vai da questão 484 a 488, os espíritos vão nos dizer, né, que os espíritos se afligem com as nossas dificuldades e se alegram com as nossas vitórias. E aí Kardec pergunta: mas eles se afligem com as nossas dificuldades morais apenas ou também físicas? Aí, olhem só que interessante, né? Eles se afligem quando nós não sabemos lidar ou nos revoltamos
com os males que nos atingem. Vamos entender esses males, né? A palavra males. São as dificuldades, todos nós na vida teremos atribulações. Jesus não disse isso? No mundo tereis tribulações. Ele não disse que seria um mar de rosas, tranquilo, navegando sempre. Não. No mundo tereis tribulações. Eu, porém, vos digo, tem de bom ânimo. E é com as tribulações que nós aprendemos. Existe uma máxima que diz assim: mares tranquilos não fazem bons marinheiros. É verdade. Como é que você vai preparar um marinheiro para a tempestade? Como você vai preparar um marinheiro para a tempestade? Só ele indo para o mar e enfrentando tempestades. Aí, quando ele encontra uma tempestade, ele já sabe o que fazer. A mesma coisa na nossa vida. Nós temos dificuldades que nos são colocadas para o nosso aprendizado. E nós sabemos que, como espíritos, nós temos a reencarnação, a pluralidade de nossas existências. Já fomos muitas vezes, já nos encontramos muitas vezes. E construímos um amor sólido com alguns espíritos com que nos encontramos, mas defraudamos algumas vezes. Construímos para nós, semeamos para nós dificuldades. E então, nessa hora, estamos aqui de novo, juntos, compartilhando a vida. Vamos ter dificuldades. E os espíritos que têm afeição por nós, eles se afligem não pelas dificuldades que teremos de passar, porque faz parte da nossa programação. Não, eles não se afligem com as nossas dificuldades, eles se afligem quando nós não temos resignação, nos revoltamos com as dificuldades que a vida nos apresenta. Eles ficam aflitos porque nós não aceitamos, nos revoltamos, não nos resignamos, não encontramos em nós, que nós trazemos em nós, os recursos para superar as dificuldades. Porque nenhum de nós vem sem os recursos. E então, nessa hora, eles se afligem e choram por nós, porque não aceitamos e não aprendemos, dizem os espíritos, com a lição que poderíamos tirar daquela dificuldade. Não tiramos dali um aprendizado. E aí é interessante que Kardec diz, então, quais os males que afligem os espíritos? Os físicos ou os morais? E resposta imediata dos espíritos: o egoísmo e a dureza do vosso coração. Então, o que mais os aflige são o nosso egoísmo e a dureza dos nossos corações. Então, na nossa existência, no nosso dia a dia, cada vez que nos deparamos com alguma situação e, em vez do amor, o egoísmo, o individualismo, em vez do amor, a dureza do coração, e aí eles se afligem. Se afligem porque nós estamos aqui vivendo nesta existência exatamente para que nossos corações possam se abrandar, para que nossos corações possam exercitar o amor. Então, eles se afligem
daí decorre todo mais, porque do egoísmo e da dureza dos nossos corações, as aflições crescem e se alegram quando nós, né, vencemos nossas provas, porque a vitória sobre as nossas dificuldades são a maneira de abreviar o tempo dessas provas. E então, Kardec nota, ele lembra, né, por que os espíritos não, né, se afligem com as dificuldades materiais. Eles se afligem com a nossa reação, o nosso sentimento, a nossa ação diante da dificuldade. Se nós não reagimos de acordo com o amor, com a compreensão, combatendo o nosso egoísmo e a dureza dos nossos corações ainda. Então, Kardec vai fazer uma nota muito interessante que vai nos explicar por que essa atitude, esse sentimento dos espíritos. A vida na Terra é transitória, então é um tempo muito curto na história nossa, como espírito. As tribulações da vida fazem parte dela, são inerentes, e são os meios de nós alcançarmos a nossa ascensão espiritual. E todos os males são passageiros. Todos os males são passageiros. As amarguras da vida, né, são um meio de evolução nosso. Eles se compadecem do ponto de vista acima, né? Como vencer aquela prova é importante para a nossa evolução. Os bons espíritos nos inspiram dando bom ânimo, nos estimulando à vitória. E os espíritos inferiores fazem o contrário, né? E outra questão que Kardec coloca para os espíritos é se os nossos familiares e amigos que nos precederam, né, eles nos votam maior simpatia, né? E é claro que os espíritos dizem que sim, é claro. Por quê? Aquilo que nós começamos falando. A afeição é uma construção. É evidente, então, que aqueles que são nossos parentes, aqueles que, né, na existência foram nossos amigos, essa afeição continua. Esses laços eternos continuam. Então, sem dúvida, e dizem os espíritos, quase sempre eles vos protegem. Nós vemos isso na obra de André Luiz, né? Quantas vezes André Luiz lá relatando os espíritos desencarnados, intercedendo por seus familiares ou por alguma pessoa amiga, né? Eles intercedem, pedem, vão lá pedir ajuda, que muitas vezes os espíritos dizem, eles mesmos nos protegem, mas muitas vezes a gente não tem condição disso. E nós vemos muito isso na obra de André Luiz, né? E aí, o que eles fazem? Eles não têm esse poder de ajudar, então eles vão interceder, vão a um espírito superior pedir. Nós lembramos da avó pedindo pela neta. Então, e eles são muito sensíveis ao carinho, ao amor que nós temos. Tem um momento da nossa oração diária que nós devíamos enviar sempre uma gratidão a eles, né? Talvez alguns a gente nem lembre nessa encarnação, mas a gente pode fazer isso sempre. Agradecer a esses espíritos amigos que nos amparam e nos protegem. Quantas, nessa pandemia, nessa situação, quantas vezes eles nos ampararam, eles nos sustentaram, eles nos inspiraram, eles estimularam.
liga para fulano, olha só, isso, manda, né? Quantas vezes eles nos protegeram, né? Então, que nós possamos lembrar sempre desses amigos e agradecer. Agradecer a Deus. Aniceto, no livro Os Mensageiros, ele fala assim: os que amam de fato são cultivadores da vida e nunca espalham a morte. A gente pode pensar nessa questão da afeição além da vida. Quando Kardec nos coloca que há 4 visões após, né, uma maneira de ver o após a vida, ou além da morte, e nos fala do nada, que alguns têm essa, dos materialistas, dos panteístas, e nos falam daqueles que acreditam que a vida continua, nós entendemos isso. Que os que amam de fato são cultivadores da vida e nunca espalham a morte. Cada qual receberá a luz espiritual conforme a própria consciência. Que nós tenhamos sempre a certeza de que Deus está conosco. E finalizando, somos gratos a Deus, somos gratos a esses espíritos amigos, a Jesus que veio nos revelar que a vida continua, comprovando a vida futura. A Kardec, codificador, que nos traz a certeza de que os nossos sentimentos são eternos, que as ligações que construímos, os nossos amigos, familiares, serão eternos. E aí é um alerta dos espíritos também. Quando antipatizarmos com alguém, que transformemos essa antipatia em simpatia. Busquemos aproveitar essa existência, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, que é uma forma de amar. E aí fomos buscar um poema de Maria Dolores, pela psicografia de Chico Xavier, que está no livro Poetas Redividos. E o título do poema é Gratidão. Agradeço, alma irmã, por tudo que me deste. O auxílio fraternal, generoso e sem preço. O teto, o lume, o prato, o reconforto, a veste, tudo isso agradeço. Sobretudo, alma boa, Deus te compense o coração amigo, por teu olhar de paz que me alenta e abençoa na estrada em que prossigo. Viste-me em solidão, esperança caída sem ninguém. Deste-me apoio com teu braço, irmão, e ergui-me de alma nova para o bem. Não há palavra com que te defina o reconhecimento que me invade ao sentir-te no amparo a presença divina da celeste bondade. Deus te guarde no excelso resplendor da luz com que me aqueces todo ser, porque me refizeste a certeza do amor, a bênção de servir e a força de viver. Maria Dolores. Muita paz. Que Jesus nos abençoe.